Ter meta salvou a minha vida. Eu vivia num mundo de ilusão, se é que eu posso dizer assim, né? Trabalhava num lugar e lá tinha um ranking dos que mais faturavam e dos que menos faturavam. E por incrível que pareça, eu era o cara mais técnico, sabe? Aquele cara que mais estudou técnica, o mais desenvolvido tecnicamente. E adivinha, exatamente, eu não estava em primeiro lugar de faturamento. Na verdade, eu nunca cheguei em primeiro lugar de faturamento. Por quê? Eu não tinha metas claras, entende? Eu achava que a técnica em si ia me fazer ter sucesso interno, ali na barbearia, ter respeito interno. Só que você só vale o que você produz. O que importa é o seu resultado. Já dizia o grande empresário Lázaro Carlos. O que importa é o seu resultado. Se você é o cara mais técnico de sua turma, a galera não quer nem saber quanto de resultado você entrega. Entendeu? E assim, eu sempre fui um cara muito metódico. E para eu poder ter resultado, cheguei até terceiro, segundo lugar, se eu não me engano, em faturamento lá. Mas não alcancei o primeiro, porque eu saí antes dessa briga. E assim, para mim, como sempre fui um cara metódico, as coisas só funcionavam na base do método. E assim, eu nunca tive meta. Eu nunca soube nem construir uma meta. Eu acho que tem mais pessoas que passam por isso. Se você já passou por isso, se você está passando por isso ainda em sua vida, comenta aqui no vídeo. O que é que mais te trava? Você não sabe fazer as metas? Comigo aconteceu assim, eu era assim, entende? Eu não sabia escrever metas. Procurei a ajuda de pessoas que andavam comigo, só que as pessoas fecharam as portas para mim, entende? Não me deram um diagnóstico. Também não eram obrigadas, isso é normal. Mas assim, eu esperava, eu busquei e demorei muito tempo para poder saber estipular metas. Isso parece ser algo simples, mas é algo que trava muita gente hoje em dia ainda. Saber por onde começar. O que é que eu estudo? Quais as metas alcançáveis que estão dentro da minha realidade? Entende? Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Quando você tem esse discernimento sobre a sua vida. A gente tem mania de querer alcançar grandes coisas pulando da fase inicial, entendeu? E assim, você desenvolver ferramentas para poder começar essa fase inicial e ter esse crescimento gradativo é que é complicado. Eu comecei com pequenas coisas. Fui acordar cedo. Eu nunca fui um cara matinal. Até hoje realmente tenho dificuldade ainda com essa questão de ser matinal, de acordar cedo. Só que eu li um livro muito bom, eu vou deixar aqui para você. O Milagre da Manhã. Se você já leu esse livro, deixa no comentário. Se você não leu e vai ler, marca a data de hoje e volta daqui um mês, não sei quanto tempo você demora para poder ler. Enfim, eu comecei a ler esse livro e esse livro me ajudou bastante. Primeira meta, acordar cedo durante 15 dias. Eu consegui. Eu não sabia que o que impactava no acordar cedo no dia seguinte era o dia anterior, à noite. Entende? E assim, esse livro me ajudou muito porque ele mudou a minha percepção do ir dormir, do deitar. Entende? Ele trabalha essa mudança de percepção em você. O que é que você vai fazer antes de deitar? Isso impacta no seu amanhã, na hora de despertar. Entende? E ele não fala sobre horas de sono. Muito pelo contrário. Ele relata que não existe uma quantidade de horas que você deva dormir para poder acordar bem no outro dia. Isso é correr da sua cabeça. Esse livro me ajudou muito com relação a isso. Comecei a estipular a meta do acordar cedo. Depois comecei a estipular a meta do correr, sabe? Comecei com pequenas distâncias e assim eu fui indo, sem querer alcançar grandes coisas antes do tempo. Comecei a acordar cedo, comecei a meditar, comecei a escrever tudo que eu sonhava, algo que me ajudou bastante a escrever realmente tudo que eu queria. Eu escrevo até hoje tudo que eu quero daqui pra frente, entende? E assim, comecei a acordar cedo, comecei a correr. Depois do correr, eu comecei a ler livros. Eu cheguei para o gestor
da empresa que eu trabalhei. E de alguma forma eu comuniquei com ele, não lembro o que foi que eu falei. Ele olhou pra mim e falou: Santão, você quer mindset? Eu, o que é mindset? Não faço a mínima ideia do que seja mindset. Você quer mentalidade? Comece com esse livro. Eu li O Milagre da Manhã, o livro Mindset, e o outro sócio dele me indicou o livro Mais Esperto que o Diabo. Foram 3 livros assim que me fez despertar, acordar e saber que eu tinha que ter meta para poder evoluir, crescer e alcançar. Gravou aí? Acordar cedo, correr, ler livros. Eu separei esse crescimento profissional em 3 fases. Onde estou, onde quero estar e o que eu preciso fazer para poder chegar lá. Isso foi fundamental, isso me deu uma clareza absurda na minha vida, do que eu precisava fazer para poder chegar onde eu queria. Separei nesses 3 tópicos em um caderno e comecei. Onde eu estou no momento? Eu era um cara que eu nunca cheguei cedo, sabe? A beira abre tarde, 9 horas. Eu sempre fui um cara que cheguei 10, 11 e assim, o que eu precisava fazer para poder chegar no top 3 de faturamento? Eu precisava chegar cedo. Isso foi a primeira identificação e que me deu bastante clareza nessa jornada até chegar no primeiro lugar, entende? Coisa que eu não cheguei, né? Cheguei no terceiro, no segundo ali, como eu falei. Enfim. O que era que eu estava fazendo que me afastava desse resultado? Era chegar tarde, então eu precisava chegar cedo. Primeira coisa que eu identifiquei. A segunda coisa, sair tarde, infelizmente. Se você quer resultado, você precisa fazer mais que todo mundo. Chegar cedo e sair tarde. Comecei essa jornada. Comecei a chegar cedo e sair tarde. O que eu precisava fazer para poder me ajudar? Chegando cedo eu já estava. Agora eu preciso vender mais. Entende? Comecei a estudar sobre vendas, a me desenvolver na parte da venda. Eu sempre fui um cara muito travado com relação a vendas. Fui um cara muito travado com relação à comunicação, sabe? Eu nunca fui um cara que me comuniquei bem. Nunca. Eu estar fazendo isso aqui custou muito. Eu passei mais de um ano treinando, gravando curso online na barbearia para poder me desenvolver e chegar numa comunicação legal, entende? Para poder chegar aqui e falar com vocês. Precisei chegar cedo e sair tarde. Qual era o segundo ponto? Vender. Precisava vender para poder aumentar o meu faturamento. Vender, chegar cedo, vender, atender mais rápido. Como eu falei, eu sempre fui um cara muito metódico, sabe? As coisas para mim só funcionam na base do método. Isso pode atrasar, mas se você for inteligente, pode te salvar também. Foi o que me salvou. Eu precisava de um método, de um passo a passo, para poder ganhar mais agilidade e entregar um bom resultado. Então eu comecei a mapear tudo o que eu fazia, sozinho. Comecei a mapear. Cheguei cedo, vendia mais e precisava aumentar minha agilidade, minha rapidez, minha velocidade. Comecei a mapear pontos que poderiam me deixar mais rápido na execução do corte. E isso me salvou. Eu consegui chegar no terceiro, no segundo lugar, em questão de 2 meses. Porque ela era separada por quinzena, entende? E assim, em apenas 4 quinzenas, lá éramos em 8, em 7. Sétimo. Eu sempre fiquei em sétimo, sexto, entende? Quinto. Eu saltei disso pro terceiro lugar. E do terceiro pro segundo, em questão de 2 meses. Possa ser que ser metódico para você funcione também. Você precisa mapear tudo que você faz. Se você quer ganhar mais agilidade, você precisa mapear isso. Se você quer acordar cedo, você precisa mapear como você vai fazer para poder acordar cedo. O que eu devo fazer um dia antes? Só deitar mais cedo? Não, isso não funciona. Como eu falei no livro Milagre da Manhã, não é sobre horas dormidas. Entende? É tudo a sua mentalidade, a sua cabeça. Como é que a sua cabeça funciona para poder acordar cedo? Como é que a sua cabeça funciona para poder vender mais? Como é que a sua cabeça funciona para poder comunicar bem? Como a sua cabeça funciona para poder ter agilidade no serviço que você executa? Você precisa mapear tudo isso. Quais são os pontos que eu posso adiantar e os pontos que eu posso dar mais atenção.
tenha metas claras. Minha meta profissional era chegar no primeiro lugar no ranking de faturamento. E a pessoal era acordar cedo e ler mais livros. Eu precisei de um mapa para isso tudo. Até o próximo vídeo.